Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Eu sou Bruno Moraes, sou ministro na Igreja Cristã em Recife, uma Igreja de Cristo. Também sou professor e pesquisador do Movimento de Restauração. Tenho dado workshops aqui no Brasil sobre este tema e também lá nos Estados Unidos. O Movimento de Restauração Stone Campbell é um movimento que se originou nos Estados Unidos, mas também teve raízes nas ilhas inglesas e outros movimentos históricos. E este movimento veio para trazer a igreja a repensar as suas ações com o filtro do Novo Testamento. Não mais olhando a igreja como parte do Estado, nem a igreja fruto das diferentes convenções, concílios, convênios nacionais, e muito menos a igreja debaixo de credos humanos, e sim a nossa volta para um credo simples, que é somente Cristo, somente a Bíblia e somente a lei do amor. Assim, o movimento de restauração ele foi bastante importante. Ele tem a sua importância ligada ao movimento também puritano, mas também voltando para o Novo Testamento, sem deixar de lado a vontade de Deus para a igreja local. Bom, o Novo Testamento ele é muito claro sobre como a igreja ela deve funcionar, sobre quem é o cabeça da igreja, a quem a igreja deve se reportar, como é o governo dessa igreja, como é o batismo dessa igreja, a forma que ele é feito, a sua doutrina, a razão pela qual existe o batismo, quem o instituiu e por que nós devemos batizar pessoas e quem deve ser batizado. A Bíblia também deixa muito clara sobre a importância da igreja estar junta em comunhão, a ceia do Senhor no seu culto, no seu dia de adoração, no dia do Senhor, a importância da ceia e por que nós devemos tomá-la e qual frequência nós devemos fazer isso, já que é algo muito importante para o Novo Testamento, para o próprio Jesus que a instituiu e para os apóstolos que a conduziram nas suas igrejas locais. Então, existem princípios e valores que o Novo Testamento nos dá, que infelizmente durante muitos anos foram deixados de lado. Seja a mudança na forma de governo, seja a mudança da importância e da forma do batismo, seja a mudança de para quem ou quais os candidatos ao batismo que devem ser batizados, biblicamente falando. Também seja a importância da ceia do Senhor, a sua periodicidade, os dias que ela deveria ser comemorado, como deveria ser comemorado, essa festa gozosa de alegria na presença de Jesus Cristo e dos santos do Senhor. E também como a igreja deveria ser organizada, seja de maneira nacional, seja de maneira local. E isso, o nosso movimento visou trazer dos grandes movimentos de avivamento no mundo todo, seja de John Wesley, seja do próprio Lutero, seja da visão anabatista, seja da visão de Armínio, seja da importância que Calvino dava ao batismo e à ceia, seja da simplicidade e do modelo simples de governo da igreja que o movimento puritano tentou resgatar e de certo modo também resgatou. Então este movimento, lá do século XIX, o movimento de restauração Stone Campbell, ou a reforma presente, trouxe à tona valores neotestamentários, muitas vezes deixados de lado por queridas igrejas amadas, que estavam deixando de lado a verdade da Bíblia para ficar com as suas conjecturas, com os seus achismos e o pior, com o seu tradicionalismo. Então, nosso movimento veio para deixar de lado as tradições humanas e trazer de volta ao centro da igreja Cristo, trazer a unidade do corpo de Cristo, não em credos e confissões, não em livros e convenções, não em concílios, mas unidos em Cristo. Essa é a visão do movimento de restauração. E como isso se deu? Bom, primeiramente, o nosso movimento, sempre que nós estudamos ele, nós vemos a perspectiva norte-americana desse movimento. Hoje eu quero falar para você de um camarada, de um personagem que muitas pessoas da Igreja de Cristo não conhecem ele. Ok? Eu, nos meus estudos, vocês sabem, eu sou historiador na área do movimento de restauração Stone Campbell. Eu tive que fazer um estudo complexo de todos os movimentos
que de alguma forma influenciaram as igrejas de Cristo e o movimento de restauração das igrejas cristãs. Ok, quando você pega um livro chamado Raízes da Restauração, aqueles irmãos fazem um excelente trabalho em relação a relacionar vários movimentos históricos que visavam a restauração da igreja neotestamentária. Mas eles não citam, por incrível que pareça, um homem que lá na Escócia, ali no século XVIII, século XVIII e XIX, né, ele traz para nós uma visão muito interessante em relação a alguns questionamentos que ele começou a fazer à igreja escocesa. A igreja escocesa, que tinha convênios nacionais, né, com convenções nacionais, ou concílios nacionais, perdão, não cursilhos, mas concílios nacionais. Este homem chamado John Glass foi querendo ou não, um restaurador também, um reformador aí moderno da igreja, de trazer o princípio neotestamentário de volta. E a questão dele era uma só. A primeira questão dele, depois isso foi crescendo, a primeira questão dele é que ele não via no Novo Testamento base para uma igreja com um convênio nacional, com uma convenção nacional, ou um concílio nacional que deliberava, que legislava sobre as igrejas locais. Ele não via isso no Novo Testamento e ele questiona a igreja escocesa, e é óbvio que ele foi convidado a se retirar, saiu da igreja escocesa, manteve contato com alguns irmãos de várias paróquias, inicia um trabalho, mais de 100 pessoas começam a juntar com ele todos os domingos, e nasce a igreja Glassita, ou a igreja Glassita, né, do nome John Glass. Com certeza esses irmãos não se chamavam de glassitas, mas era como as pessoas chamavam eles. Eles se chamavam, por incrível que pareça, de simplesmente cristãos, ou de igrejas de Cristo, ou simplesmente igrejas que eram igrejas cristãs. Era assim que eles se chamavam na Escócia, aí, né, 1720, 1725, quando John Glass se separa da igreja da Escócia, da igreja do Estado da Escócia, ali naquele momento, a igreja presbiteriana escocesa, né, a igreja matriz, né, a igreja do início, que era a igreja escocesa, e ele simplesmente ele se torna simplesmente um cristão. Ele não quer mais fazer parte disso daí, por não ver no Novo Testamento a autorização para que as igrejas tenham convenções, concílios, sínodos nacionais e órgãos nacionais que deliberavam sobre as vidas das igrejas. Então, John Glass foi muito importante. Alguns pontos sobre John Glass aqui para você entender sobre este homem, né? 1725, ele repudia esses convênios nacionais, se une com mais de 100 pessoas, nasce uma igreja de Cristo na Escócia, aquelas igrejas começam a crescer, aquele movimento glassita começa a crescer, e ele tem alguns princípios parecidos com os do movimento de restauração Stone Campbell. E é interessante que o genro dele, o Robert Sanderman, este homem vai casar com a filha de John Glass e se torna, na Escócia, aquilo que Alexander Campbell foi para nós nos Estados Unidos em relação ao nosso movimento. O Thomas Campbell teve a ideia, escreveu lá a declaração em discurso, mas o Alexander Campbell era o teólogo e ele se tornou o grande expositor das doutrinas da reforma presente dos Estados Unidos. Alguns pontos aqui que John Glass ele defende, eu fiz essa tradução diretamente da história, da biografia do John Glass. Ele defendia que Cristo é a justiça da igreja, que a igreja precisava voltar a trazer Cristo para o centro do seu culto, para o centro da sua vida, seja na sua questão de disciplina, seja a questão do seu governo, seja nas questões mais simples, que Cristo deveria ser a justiça do seu povo. Esse é um ponto importante que John Glass defende. A segunda coisa que ele defende é que a igreja deveria ser composta de pessoas que vivem em amor
fraterno, juntos em amor fraterno, seja nas suas obrigações e deveres, seja no seu tempo de plena alegria como igreja. A igreja não poderia ser uma organização. A igreja tinha que ser um organismo vivo, que vive um na vida do outro, assim como é em Atos, no capítulo 2. John Glass traz isso para a gente. Ele falava sobre a importância da ceia do Senhor, muitas vezes menosprezada. Por mais que a igreja escocesa reconhece que a ceia do Senhor era um sacramento, muitas vezes a ceia do Senhor era simplesmente ligada aos seus ministros. E John Glass, ele tinha a ver, ele dizia que a ceia do Senhor era importante, porque de certa forma este sacramento removia aí as ofensas da igreja a cada vez que a igreja tomava ceia. Mas John Glass ainda não rompia aqui com essa questão da periodicidade do dia do Senhor, que a ceia do Senhor teria que voltar como o Novo Testamento, como os pais da igreja defenderam, que todos os domingos, no dia do Senhor, a cada culto, a ceia deveria fazer parte do culto da igreja e os irmãos deveriam tomar a ceia juntos. John Glass ainda não defendia isso, ele ainda era bem presbiteriano nesse ponto. A ceia do Senhor era um sacramento, tinha a presença do Senhor, mas ele ainda mantinha ela uma vez por mês. Quem vai começar a questionar isso e de fato muda neste movimento é Robert Sanderman. Robert Sanderman, ele acreditava que a ceia do Senhor deveria ser todos os domingos. Então isso se torna muito parecido com o nosso movimento, com o movimento com os pais da igreja e também com o Novo Testamento e também com a visão que muitos homens como Calvino, Lutero, esses homens tinham essa visão de que a ceia do Senhor deveria ser feita no culto todos os domingos para os filhos de Deus, ok? Uma outra coisa que John Glass ele acreditava era que a igreja precisava voltar para uma doutrina escriturística, para uma doutrina simplesmente bíblica, e da natureza essencial e espiritual que o reino de Cristo deveria ter na vida dos cristãos. Então ele quer trazer a Bíblia de volta para o centro da doutrina cristã e trazer o reino de Cristo para a vida da igreja. Então a igreja tinha que deixar de ser uma organização e passar a ser um organismo. A igreja precisava deixar de ser um grande aglomerado de doutrinas, de credos, de confissões, de questões meramente estéticas, e precisava voltar a ser uma igreja viva, que vivia o Evangelho, mesmo, óbvio, observando as confissões, observando os credos, observando os catecismos, mas não deixando que esses catecismos, credos e confissões ficassem acima do que a Bíblia Sagrada deveria ser para o povo de Cristo e para o reino espiritual de Cristo Jesus. John Glass pregava muito sobre que o Novo Testamento garantia de que a igreja não poderia ser, a nível nacional, uma organização. Ele prezava por um princípio muito importante que os puritanos prezavam, era que as igrejas locais, o natural de Deus, os questões do fruto do Espírito que Deus nos dava, isso nós vivíamos como igreja local e deveríamos nos manter como igreja local. A importância da igreja local, esquece a igreja nacional, esquece as questões hierárquicas da igreja, esquece a questão de documentos feitos de cima para baixo para a igreja, e vamos que a igreja volta-se para Cristo, volta-se para um governo local, volta-se para a simplicidade do que era viver o cristianismo simples do Novo Testamento. Cada igreja local manifestava o reino de Cristo nessa terra e precisava ser tratada com muita seriedade. Então, ele dizia, o Novo Testamento não nos dá a garantia de que existia uma igreja nacional. Voltemos à igreja local, a importância da igreja local. Outra coisa que ele compreendia é que os convênios e convenções nacionais não tem fundamento bíblico. Isso se assemelha bastante com a questão da igreja nacional, que ele dizia que ele era contra. Okay? Então, convênios e convenções não têm fundamento bíblico, ou seja, o governo de uma igreja local, ela deve ser local. Os seus presbíteros localmente
separados pela igreja, eleitos pela igreja e consagrados ou ordenados pelos líderes daquela igreja, que são outorgados pela própria igreja para fazer aquilo, deveriam governar a igreja. Então, o fundamento bíblico não poderia ser provado como convênios nacionais para as igrejas, e sim igrejas locais que tinham a sua vida localmente. Então, é muito Igreja de Cristo isso aqui, muito interessante. E a quarta coisa que nós vemos claramente nos ensinos de John Glass, eu já estou acabando o vídeo, já vai acabar, fala assim: a verdadeira reforma não pode ser realizada por armas políticas e seculares, mas apenas pela palavra de Deus e pelo Espírito de Cristo. E é interessante isso. O nosso movimento, o movimento de restauração Stone Campbell, nós tratamos sobre isso. Nós dizemos que Cristo é o nosso credo, nenhum credo, só Cristo, nenhum livro, só a Bíblia, nenhuma lei, só o amor. Nós falamos claramente que nós falamos onde a Bíblia fala e calamos onde a Bíblia cala. Parecia aqui que John Glass estava dizendo para mim e para você, que somos do movimento de restauração Stone Campbell, queríamos nascer quase 100 anos, né? Acho que 80 anos depois do que isso está acontecendo aqui, o John Glass ele estava praticamente dizendo o seguinte: voltemos para a palavra de Deus, voltemos para a Escritura Sagrada, voltemos para a vontade de Deus expressa na sua palavra e voltemos para o Espírito de Cristo, para a sua simplicidade, para a sua unidade, e vamos resgatar a igreja do Senhor. Esse era John Glass, tem muita coisa para falar dele ainda, eu vou falar outros vídeos sobre John Glass, mas John Glass foi muito importante lá na Escócia, e ele, de certa forma, a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, chegou no norte, no extremo norte dos Estados Unidos, aqui, através de alguns irmãos. E depois eu vou falar como que essa igreja, de certa forma, se uniu doutrinariamente, não como organização, mas doutrinariamente com o movimento de restauração da sua vida, e que este canal, o canal do movimento de restauração Stone Campbell, possa cada vez mais alimentar a sua fé e fortalecer a tua caminhada com Cristo, e que Ele possa firmar as tuas bases no fundamento na igreja do Senhor, no fundamento dos apóstolos e do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida.